Sejam bem-vindos ao 5º episódio da série A Revelação Cósmica, onde tudo do universo vem à tona aqui para que a gente saiba antes de toda a população encarnada na Terra. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os gigantes adormecidos, os alienígenas do passado, a raça construtora antiga e um cochilo que pode pular 30 mil anos. Sim, são tecnologias que nós vamos conhecer ainda na nossa vida. Sim, somos seres eternos. Vamos começar aqui com a entrevista com o delator do programa espacial. David Cook diz: sejam bem-vindos, estou aqui com Corey Groot, o delator do programa espacial. Vamos voltar ao mundo de Alice no País das Maravilhas. Esse mundo estranho, legal e incrível do programa espacial que nunca ouviram antes. Por isso, fazemos este programa. Porque, Corey, você já revelou muita coisa, que validou o que eu tinha ouvido de outros. E ninguém mais conseguiu. Esse é o seu histórico. Então, o tempo para nós, nesta realidade, pensamos no tempo como sendo bastante estável e imutável. Para você, qual é a contribuição da teoria da relatividade de Einstein para isso? Você já discutiu a relatividade no programa? Sim, eles discutiram que havia parte da equação que estava errada. Mesmo? Sim, tinha uma parte que precisava inverter. E disseram que, mais tarde, o trabalho dele estava mais correto, mas foi reprimido. Einstein dizia que quanto mais perto da velocidade da luz, mais rápido passa o tempo. Podia passar uma semana na sua nave. E todos ao seu redor já estão 1000 anos à sua frente. Pelo que ele conhecia da nossa tecnologia, isso podia fazer sentido para eles. Quando eu estava no programa espacial secreto, quando eu tinha tempo de olhar pela tela de vidro, via muitas informações lá. E uma delas era que eles encontraram seres debaixo da superfície da Terra. Debaixo das montanhas, de cemitérios. Mesmo em cemitérios indígenas, que não estavam mortos, nem vivos. Eles os chamaram de seres inertes. E eles tinham usado uma tecnologia que existia bem antes do grupo, que chamavam de a raça construtora antiga. Com essa tecnologia, podiam deitar em um sarcófago ou acima de uma cama de pedra ou altar, criando assim uma bolha temporal ou um poço, onde o tempo lá dentro corria mais devagar do que do lado de fora. Então, não deixariam os seres inertes, que muitos pensam que estão congelados, mas só mudaria a experiência deles do tempo. E parece que eles tomavam algo que os fazia dormir. E eles iriam, na sua experiência, eles dormiriam por 20 minutos e passariam 30 mil e tantos anos. Está dizendo que um cochilo de 20 minutos poderia pular 30 mil anos? Na perspectiva deles seria isso, seria como tirar um cochilo de 20 minutos. Acho que muita gente acharia difícil acreditar nisso. Você aí de casa está achando? Mas com a relatividade de Einstein no seu histórico, certo? Digamos que talvez na área local eles podiam ter acelerado a velocidade da luz, tipo a vibração, para que pulássemos tanto tempo assim. Essa tecnologia de construção antiga vai tão além do que a maioria dos ETs de 4ª e 5ª dimensão, com as quais lidamos em algumas reuniões que nós temos. Eles são tão avançados tecnologicamente que algum destes seres querem ter acesso a essa tecnologia. É uma tecnologia multidimensional. Parte dessa tecnologia parece uma prancha, mas a tecnologia opera em outras dimensões. Demoramos para descobrir que algumas dessas coisas eram tecnologias mesmo. Foi mágico para nós, mesmo do século XX. Que eram umas pedras, pareciam pedras, mas na verdade eram alta tecnologia. Alguém já descobriu como usar essa tecnologia? Claro, sim, já foi descoberto. E o que foi muito interessante é que nas telas tinha um local onde, lá nos anos 1800, as pessoas iam, acho que chamavam de grupos Illuminati ou grupos de elite, que iam visitar esta área que tinham. Era uma espécie de caverna subterrânea, com 27 metros de altura. Era coberta. Tinham escondido a caverna com algum material preto. Tinham escrito numa língua antiga que estava lá dentro. E eles tinham decifrado. Tinha marcas de mãos e 3 sarcófagos, uma forma de Y no chão. E no meio tinha uma caixa
mas com 10 por 10 centímetros de cada lado, suspendendo uma tampa e um fundo. No meio, brilhava uma matriz de cristal azul, com uma teia ligando-o aos 4 cantos, suspendendo, e isso criava um poço temporal, ou uma bolha temporal. É um cristal brilhante? Parece quartzo? Tinha facetas? Sim, tinha facetas. Parecia. E a gente vai ver, nessa série, que tudo isso aqui que está sendo contado aqui é real e existe sim essas tecnologias temporais. Muitos seres exploraram essas tecnologias ao longo das experiências deles aqui na Terra, enfim, em todos os cantos do universo. Nós também vamos ver nessa série, nos próximos episódios, né, os humanos que vivem no interior da Terra há 18 milhões de anos. Os seres intraterrenos aqui do reino de Agartha lá dentro são muitos povos, nós vamos conhecer todos aqui nesta série. Mesmo cristal de quartzo, você disse teias como cabelos de fibra óptica? Podia ter sido, mas pareciam teias de aranha, ligadas à tampa e ao fundo. E disse que tem 4 postes que prendem as teias ao cristal? Correto, e ficou suspenso de lá. Eles viram isso em 1800? Sim. Quando não havia luz elétrica? Sim, quando havia tochas. Deve ter sido impressionante. Imagina, o que tem no sarcófago? Eles não viam, então fizeram um andaime para subir e olhar para baixo. E olhando para baixo, eles viram estes seres muito altos, ou grandes, gigantes, com barbas avermelhadas, e a pele deles, de tão pálida, parecia abatida, mas parecia, acho que era pela luz. A luz azul? A luz azul. Tinha mais alguma coisa no sarcófago além dos seres? Tinha. Fora do sarcófago tinha jarros e tal, presumidamente com comida ou alguma bebida ou alguma coisa dentro. Mas eu pude... Os ombros eram assim, pareciam apertados no sarcófago, então eu não vi nada no sarcófago. Acha que eles se apertavam lá dentro porque não tinha sido feito para eles? Eram altos? Certo, não parecia ter sido feito para eles. Mas o interessante é que havia um corredor longo e subterrâneo que ia para um lugar cheio de arte antiga, indígena, e como petróglifos na entrada. Tinha uma espécie de pedra grande arredondada. Antes de você entrar na caverna, as pessoas tinham marcado a pedra, escrevendo seus nomes nela. Um dos nomes era Abraham Lincoln, e acho que Abraham Lincoln comentou sobre gigantes. Os olhos da espécie extinta do gigante, cujos ossos enchem as colinas dos Estados Unidos, já viraram o Niágara como nós o vemos agora. Ele discursou e disse que gigantes tinham estado aqui e tinham andado nesta terra. Ele estava falando sério. Sim, ele sabia disso, mas a informação no vidro, na tela, dizia que eles tinham, no tablet de vidro, né, onde ele tirava as informações, dizia que tinham que finalmente preservar a integridade do ponto, tinham que fechá-lo, porque todos os que passavam por lá começavam a destruir os petróglifos e todas as coisas, né? Tiveram que deter todos os grupos de elite que iam lá como peregrinos para ver os gigantes que tinham construído na mitologia como parte de sua religião, como se fossem seus deuses ou algo assim. Quem mais, além de Lincoln, esteve na parede? Foi o único nome que reconheci, mas eram pessoas do governo. E maçons de alto nível, pessoas assim, sim, teriam que ser da elite, de boa posição. Os petroglifos sugerem que os índios também acharam. Sim, o topo das colinas dos cemitérios eram muito sagrado ou especial para os índios americanos. Pode dizer onde era isso? Falava sobre... Era no fim de um rio. E estou tentando me lembrar se era Ohio ou na Geórgia. Colinas Cemitério de Ohio. Acho que era Ohio. Certo. Então, estes seres de aparência no caixão eram gigantes ruivos e de pele branca. O que você sabe sobre estes gigantes ruivos e brancos? Eles só aparecem nos Estados Unidos? Há quanto tempo? O que se sabe sobre eles pela sua experiência? Pelo que eu li, acharam seres inertes por toda parte. Por todo o planeta. Por tudo, sim, por todo o planeta. Muito, em algumas áreas, alguns seres que encontraram
era de um grupo étnico diferente, que tinha, eu acho, encontrado essas tecnologias e aprendido a usá-las. Mas esses grupos de altos, ruivos e brancos estavam na Europa, na América do Sul e do Norte, aparentemente num determinado momento antes da última era do gelo. Parece que tinham uma área enorme onde eles governavam. Eles eram extraterrestres que tinham vindo aqui? Não vi nada indicando que eram extraterrestres, mas alguns grupos estão convencidos de que eles eram extraterrestres. Nós vamos ver também no futuro nessa série os ETs colegas de trabalho. E qual era o nível da tecnologia? Qual era o nível da tecnologia dos gigantes na Terra? Alguns pareciam ter tecnologias metalúrgicas muito avançadas, mas não havia sinais reais de alta tecnologia, ou do que consideramos tecnologia. Mas muitas coisas que encontramos e achamos que eram pedras acabaram sendo tecnologia. Então, mas não vimos nada que reconheceríamos como alta tecnologia na época, ao menos no banco de dados do qual eu acessei. Onde eles teriam acesso a essa tecnologia? As pranchas de pedra e sarcófagos? Como os procuravam? Essa tecnologia está jogada debaixo da superfície da Terra, e em vários locais. Onde acharam esses seres inertes, a tecnologia tinha falhado e os seres estavam mortos. Mesmo, você disse que estava jogando por tudo, dentro da Terra. Eu acho que, se a nossa civilização fosse bem preservada, agora talvez achássemos vários smartphones. Acha que isso é algo que todos usavam o tempo todo? Sim, era feito para durar, óbvio. Era feito do que parecia diorito. E não, quer dizer, durou milhões de anos. É muito velho. Quantos locais você conhece onde seres inertes continuariam inertes pelo mundo? Há vários locais nos Estados Unidos, por toda a Europa, a Ásia, vários. Vários, houve alguns seres inertes asiáticos, mesmo. E houve alguns antigos que pareciam do leste ou indiano. E essas pessoas parecem mais com o que vemos agora? Sim. Sim, de uma época posterior, é claro, que aprendeu a usar essa tecnologia. Mas não vai achar essas pessoas na superfície, só indo às cidades subterrâneas? Isso. E nós desvendamos o mistério? Eles sabem ativar a pedra? Sim, é operada num nível consciente, num nível interativo. E eles finalmente, quando eles perceberam que era tecnologia, aprenderam, começaram a aprender a acioná-la e souberam o que era. Sabe se ela faz outra coisa além de criar a bolha temporal? Tem outros propósitos? Não sei se a informação que eu tinha na época, eles não especularam quanto a motivo de os seres quererem ficar inertes. Eu espero que tu não fique inerte e dê o like no vídeo, para essa série chegue a mais pessoas e também para que mais pessoas encontrem aqui o canal com as mensagens diárias de luz e iluminação que ele traz sempre aqui. Então eu agradeço a tua presença, a tua participação e a tua inscrição aqui no canal do Pavo. E já houve alguma raça de construtores antigos que ficaram inertes depois de todo esse tempo? Não sabem o que aconteceu com eles. Houve mitos, especulações, comentários de que foram a uma dimensão maior, né? Ou foram mortos, ou ainda que foram embora e vão voltar um dia. Há todos os tipos de pensamentos, né? Nos programas, há todos os tipos de mito. Mas quanto aos fatos puros e simples, ninguém sabe muito, né? Você falou antes que quando nós vemos uma das cidades subterrâneas que a raça construtora criou, vemos que existem pirâmides. As imagens que vi, eu não vi pessoalmente. As imagens que vi mostravam algumas pirâmides. Mas achatadas? Sério? Parecia quase uma pirâmide de cristal. Dava para enxergar por ela? Sim. E se algumas pessoas vissem, pensariam que era cristal. Mas é feita de uma liga de alumínio de alta tecnologia que é transparente. Que tamanho essas pirâmides teriam? Eram bem menores do que as do Egito. Eu não sei para qual propósito serviam, mas você disse que as pirâmides eram de pedra. São feitas de blocos. Acho que as pirâmides são um todo só? Sim, elas eram feitas de uma vez só. Uma coisa, sem emendas. Tinha um vislumbre de arco-íris, ou era muito clara e afiada? Não.
parecia um cristal. E tinha outras estruturas que eram retangulares, eu acho. Tinham algumas que tinham uma estrutura em forma de A por cima e algumas quadradas. Tinham topos de pirâmide. Você disse que a maioria das luas, né? Disse isso. A maioria das luas do nosso sistema solar serviria para construírem isso, certo? Sim, há fragmentos. E muita coisa foi, como eu disse, grupos de extraterrestres tentaram, no passado distante, tinham tentado acabar com os vestígios de quem eram. Não sabemos quem eram, porque áreas onde havia uma espécie de escrita, petróglifos ou algo assim, foram limpas. Mas a tecnologia dessas pranchas que criam bolhas temporais é constante, não só embaixo da Terra. Mas nesses outros locais que encontrou, tem nas luas também? Não sei de nada desse tipo de tecnologia encontrada em outro lugar que não associado aos seres inertes. Esses outros locais onde a raça antiga construiu nas luas do nosso sistema solar, tem pirâmides transparentes de alumínio similares e coisas assim? Sim, há estruturas feitas dos mesmos materiais. Nós veremos também os seres que vivem em Marte, mas na via física, né? Porque aqui no canal nós já vemos na via extrafísica como é a vida no planeta Marte, na série com o mesmo nome. Eu posso deixar a recomendação para que tu assista A Vida no Planeta Marte, uma série aqui do canal. Mas são pirâmides também? São, mas principalmente muitas são torres, muitas são torres e coisas assim que são torcidas, como uma onda de concussão, né? Ou algo que aconteceu. Em vários locais desses, sim, as estruturas não são intactas como eram debaixo da terra. É como se tivesse acontecido um ataque militar ou um cataclismo natural. Está bem. Existia a tentação de as pessoas quererem chegar a estes seres e os tirarem da inércia? Os grupos encarregados viam os inertes como espécies de deuses ou algo assim. Então não os perturbavam, mas, na verdade, esse é todo o conhecimento que eu tenho. Eles estavam inertes e ninguém sabe o porquê. E que alguns deles morreram, usando a tecnologia dos antigos construtores. Acho que você tinha me dito algo sobre a bolha temporal e o que acontece se você tenta entrar nela. Sim, tinha outra tecnologia, com bolhas temporais em volta. Houve quem tivesse tentado entrar e congelado no tempo, e houve quem de outros tempos. Eu li isso nas telas, que também ficou preso nesses poços do tempo. Não são algo que queira atacar. Tudo isso o David estava lendo lá nas tablets de vidro, que eram as tecnologias de informação, a quais ele tinha acesso para ler, né? E qual seria o incentivo para essas pessoas acordarem agora? O que elas esperam que vai acontecer de tão legal na nossa época? Uma mudança vibratória enorme no nosso sistema solar. Esta mudança, supostamente, vamos passar gradualmente de uma dimensão a outra. Estamos em transição. Então, se isso for verdade e estes seres acordarem, se estiver tudo pronto para acordarem agora, só posso especular que eles queiram fazer parte disso. Será que vão começar a acordar gigantes, adormecidos pela Terra? Que ficaram em bolhas do tempo esperando este momento? Não faz sentido. Não faz sentido porque eles terem tanto conhecimento a ponto de interagirem com uma tecnologia dessas e não terem conhecimento da vida eterna e esperarem e fazerem a transcendência por eles mesmos em outros mundos, com a tecnologia e acesso que eles têm a extraterrestres, a vida no universo, não faz sentido, né? Eles esperarem adormecidos aqui na Terra para passar por esse momento. Não faz sentido nenhum. Ou eles tinham ignorância da vida cósmica, mas tinham conhecimento dessas tecnologias temporais. Daí faria mais sentido, né? Como explica uma máquina sem peças se mexendo? Não, você quis dizer parece diorito, que é o granito preto. Não conseguimos explicar por um bom tempo, foi basicamente mágico. Mas ela tem partes que funcionaram num nível multidimensional, sabe, na nossa dimensão. Parece um pedaço de pedra. Na nossa dimensão parece um pedaço de pedra. Mas tem partes que tiram a energia, ou talvez até se mexem, ou funcionam em outras dimensões que nós desconhecemos. É bem assim essa tecnologia mesmo, né? Disse que essas tecnologias não existiam em nenhum outro lugar, só dentro da Terra. Eu falava do poço de gravidade inerte. Houve outras tecnologias. Tecnologias foram encontradas por todo o sistema solar.
Seriam tecnologias que podiam criar bolhas temporais? Eu só mencionei sobre isso, o que foi achado nas cavernas no subterrâneo da Terra. Quantos seres diferentes foram encontrados inertes? Isso incluía extraterrestres e não só pessoas da Terra e gigantes? Eu só sei dos que já falei. Li dos que já falei. Se essa tecnologia é tão peculiar, será algo que muitos outros seres desenvolveram? Ou será incomum, até mesmo para a civilização inteligente média que lida com o nosso programa espacial? Não sei o que outras civilizações desenvolveram, sei que estão muito interessadas nessa tecnologia. Por um tempo, eles negociavam muito conosco quando, antes de sabermos que a queriam roubar de nós. Mesmo? Fizemos muitas expedições para pegar isso. Finalmente dissemos: por que querem essas pedras? Por que querem tanto essas relíquias? Então, depois que ficamos sofisticados o bastante no nosso modo de pensar, vimos que era uma tecnologia e paramos de negociar. Então você diz que há várias cidades assim, ainda inexploradas? É claro que vai haver bem mais pedras deixadas lá quando encontrarmos. Verdade. Nós vamos ver também o submarino sobre a América em algum episódio. O que acha que podemos fazer com uma tecnologia que muda o tempo assim? Qual é o maior... Se a humanidade pegar essas coisas, o que acha que podemos fazer com uma tecnologia dessas para benefício nosso? Não quero especular, não sei mesmo. Temos outras formas de manipular o tempo? Sim, temos certos tipos de naves que têm impulso temporal. E eles puseram protetores para garantir que as pessoas não fiquem indo e vindo no tempo. O que é impulso temporal? É um jeito de viajar grandes distâncias no espaço e no tempo, sem ter que lidar com a passagem pelo sistema de portal natural que várias outras civilizações usam na rede galáctica. Uma pausa aqui para falar sobre a rede de portais naturais, né? Tem duas formas de redes de portais no universo, porque todo lugar está conectado com todo lugar, né? E os portais naturais são momentos angulares de alinhamento de astros e cosmos que todos os planetas são ligados por 3 vias energéticas, né? E quando há alinhamento geométrico especial, as linhas se conectam, tu pode se transpor de um espaço a outro. São portais orgânicos, naturais, que ocorrem a partir de tu realizar cálculos matemáticos. Tu sabe quando que vão ocorrer e consegue utilizar os teus veículos para pegar carona nesses fluxos de energia e transpassar grandes distâncias. Nós vamos ver também nessa série que existem outros portais que são criados, né, arquitetados, aos quais tu pode escolher o exato local que tu vai sair no universo, né? Tu tem o local de entrada e o local de saída. E tu, de acordo com o ângulo de entrada, é o local que tu sai do universo. É outro cálculo que se faz. Esse não depende de alinhamentos cósmicos. Essa é uma tecnologia desenvolvida. A gente vai ver mais nessa série que só tende a melhorar e expandir ainda mais a nossa percepção do que de fato existe no universo, que jamais sairia nas nossas TVs pagas, né, porque elas têm outros intuitos e propósitos. Então o impulso temporal é um jeito de viajar grandes distâncias no espaço-tempo sem ter que lidar com a passagem pelo sistema de portal natural, né, que várias outras civilizações usam na rede galáctica. Você me mandou em fevereiro de 2015 alguns links para vídeos que você alega que podem ser seres inertes? Sim, foram imagens. Foram 2 vídeos diferentes, um de um ser inerte numa câmara que aparentemente tinha falhado e o ser inerte que tinha morrido. Outro de um ser inerte que se mantinha no estado e estava em processo de ser ressuscitado. Por que o peixe dourado no peito dele, com a escrita cuneiforme, os sumérios? Tem alguma ligação com os sumérios? Sim, parece que sim. Voltando ao passado distante, há uma progressão da língua de raiz, ou do idioma de raiz, que foi uma linguagem antiga dos sumérios e surgiu em poucos lugares na arqueologia moderna. É normal para os seres inertes serem enterrados com icografias em ouro, como os artefatos em ouro? Não todos. Daí eles estão vendo as outras imagens lá. E o que as pessoas vão ver neste vídeo? Acha que este cara está inerte ou o processo falhou? Este parece estar de verdade, saindo da inércia, ou sendo ressuscitado. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a cabeça, claramente egípcia, feminina, na placa de ouro que está lá. E aí vem esta estátua
essa estátua estranha de um cara com 2 cobras saindo pelos lados, quase como se fosse um hindu. Vemos a mistura de diversas religiões, né? E quando vemos o jornal com a escrita em árabe, o jornal usado para datar o vídeo, temos escrita com uniforme suméria no outro lado. Temos hindu, egípcio e sumério, tudo representando neste cara. Não é incomum em alguns, houve estruturas que lembravam cavernas, que já foram habitadas por aqueles seres de cabelo barba ruivos, que são muito altos e viviam especialmente na América do Norte há muito tempo. Artefatos de diversas civilizações foram encontrados. Isso é muito importante, esses vídeos foram fascinantes e fico feliz que os tenha encontrado e mandado, eu espero que eu tenha. Certo, como eu disse, foram encontrados pelo mundo. Bom, este assunto foi muito fascinante, acho que não queria ficar inerte, mas entendo porque se esta mudança energética está a caminho. Isso é incrível para as pessoas e entendo que queiram fazer algo assim. E se preparem para o grande show! Nosso tempo acabou nesse episódio da Revelação Cósmica. David O'Cook se despede e diz que é porque você precisa saber da verdade. E você precisa saber da verdade. Tudo isso realmente são coisas que acontecem mesmo no universo, que estou revelando aqui nessa série. Às vezes parece que é uma série de ficção, mas não. É uma série de realidade. Tudo que acontece aqui é real. E todos vocês saberão um dia, talvez só após desencarnar, caso não acompanhem esta série. Então eu agradeço muito a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!